Irmão, por favor, e abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 6, nesse texto que você com certeza conhece de memória, a oração do Pai Nosso, e hoje eu gostaria de concluir essa oração. Estamos falando sobre o tema Siga Jesus no caminho da oração. O tema do nosso ano é Siga Jesus no poder do Espírito. E nós temos meditado sobre seguir a Jesus no caminho da oração. E Jesus ensina aqui os seus discípulos a orar. Vocês devem orar assim, diz o texto sagrado do capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre como levar as 3 maiores necessidades de todo cristão, de todo ser humano, em oração. Como conduzir em oração as 3 maiores necessidades da vida, ok? Então, fica fácil, porque todas elas começam com a letra P, ok? Provisão, perdão e proteção, ok? Então fica fácil de você memorizar, fica fácil de você identificar, ok? Então são 3 P's aí: provisão, perdão e proteção. E o Senhor nos ensina como colocar diante do Pai Celestial essas necessidades que nós temos, e o caminho que o Senhor nos deu na oração é o próprio coração de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Veja, é o Pai que nós estamos pedindo provisões, perdão e proteção, ok? Então é o Pai que é o nosso provedor, e assim se dá a primeira petição. Versículo 11: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em nenhum outro lugar essa expressão, essa frase, essa oração aparece. Não tem nada igual a isso daqui, ok? E a ideia do texto é que o alimento de hoje, que as provisões para hoje, que aquilo que nós necessitamos para hoje, o Senhor nos concede. Essa oração, ela já teve um impacto para as pessoas naquela época, mas o impacto para nós hoje é maior. Por quê? Porque nós vivemos hoje num mundo consumista, capitalista. Nós vivemos hoje num mundo que estimula você, numa cultura que motiva você à avareza, a sempre querer algo mais e novo, ok? Não que ter algo mais ou ter algo novo é pecado, mas a cultura que nós vivemos, ela nos leva para o abismo da insatisfação. Nós estamos sendo impulsionados sempre ao novo e a mais, a esse estado de avareza. E essa oração, ela é feita e ensinada num contexto onde as pessoas eram diaristas. As pessoas trabalhavam o dia inteiro, no final do dia, lá para as 4, 5 da tarde, elas recebiam o salário, saíam correndo para o mercado, para a feira, né? Não tinha mercado, para a feira, ia lá, fazia a feira e levava o alimento para casa. Então era isso que acontecia com o trabalhador daquela época. E assim, o salário era para comer. Não dava para você, não, eu estou fazendo uma economia, que não tinha como. As famílias eram grandes, o salário era muito justo do dia, então era praticamente o alimento, ok? Ou um pedaço de, como o pessoal dizia, um pedaço de fazenda, né? Que era um pedaço de tecido, ou alguma coisa para costurar uma roupa, enfim, era uma coisa que realmente era muito, muito limitante.
restrita nessa questão financeira, ele ensina uma oração dessa: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele, num contexto como esse, ele poderia falar: poxa, mas Deus não é o Senhor de todos os celeiros do mundo, Deus não é o Deus de toda abundância e riqueza, porque a gente não podia pedir um pouquinho mais, né? Então, de repente, naquela situação fosse algo que o Senhor pudesse estimular as pessoas. Mas essa oração nos ensina, e ela é urgente nos nossos dias, esse mundo consumista e capitalista que nós vivemos, essa ideia que o valor que você tem não está em você ser uma pessoa, mas naquilo que você possui. O status de alguém é aquilo que ela possui, um bem que ela possui, a roupa que ela possui, ou o poder de compra que essa pessoa possui. Então isso é que dá valor à pessoa. Na nossa cultura é assim, na cultura ocidental, praticamente na cultura do mundo inteiro, sempre foi assim, em tempos mais e outros menos. Então, mais necessário se faz essa oração em nossos dias, porque ela vai nos ensinar que toda a satisfação deve estar no Criador e não na criação. Isso é tão importante, irmãos. Essa palavra, essa expressão, pão nosso de cada dia nos dai hoje, revela que a satisfação do cristão, do discípulo de Jesus, não está naquilo que ele possui, mas no Deus a quem ele pertence. Aqui está o ponto dessa oração: é que o coração do cristão não está aferrado, agarrado àquilo que ele tem, ao que ele possui, ou que ele deseja ter, mas ao seu Senhor, ao seu Senhor. É linda a oração de Jó. Depois que ele perde tudo, aquele homem consegue dizer aquilo é inimaginável, é a graça de Deus acima de tudo, mas ele diz: Deus deu, e Deus tomou. Não foi o diabo, foi Deus que deu, foi Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja, diante de todo o sofrimento que Jó tem, ele luta com Deus, ele chora, ele briga com Deus, ele reclama, ele se desespera, ele espera a morte, mas ele não deixa Deus. E aí está uma marca maravilhosa do eleito de Deus. Ele pode passar por lutas, mas ele não deixa o Senhor, ele não abandona o Senhor, ele não vai embora, ele não se ressente e vai embora, não, ele fica, ele permanece, e o seu contentamento está na pessoa de Deus e não apenas naquilo que ele possui. Como Jesus vai dizer na tentação que o diabo fez no capítulo 4 do mesmo livro do Evangelho de Mateus: transforma essas pedras em pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus, nutrir-se espiritualmente é mais importante do que o alimento diário. É mais importante que almoçar, é mais importante que tomar café da manhã. Por isso que aqui nesse texto há uma necessidade física, com certeza. Há uma necessidade de pão, de roupa, de alimento, de moradia. Há uma necessidade do pão diário, de uma provisão diária que vem de Deus. Mas existe, acima de tudo, uma necessidade espiritual, onde Deus é o meu pão. Como Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Enfim, Jesus é esse banquete celestial, esse banquete para as nossas almas, que nós precisamos desfrutar todos os dias. Todos os dias precisamos nos alimentar do Senhor da glória e da sua presença e do seu amor. Mas também essa oração nos ensina, meus irmãos, que a ansiedade é uma expressão da idolatria. Esse texto mesmo do capítulo 6, logo em seguida Jesus vai falar sobre dinheiro a partir do versículo 19 até o versículo 34 desse Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Ele vai tratar tudo sobre dinheiro desse texto do 19 até o 34. E ele vai falar, meus irmãos, sobre essa questão da ansiedade. A
ansiedade é uma expressão da idolatria. Nós somos fracos, nós somos impotentes e nós temos que escolher. Ou nós confiamos em nós, ou nós confiamos no banco, ou nós confiamos no que temos, ou nós confiamos nas pessoas, ou nós fazemos o que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre ele toda, não alguma, não muitas ou a maioria, mas lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é o provedor, ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, isso é um exercício a se aprender, isso é algo que nós precisamos aprender. É uma oração que nos ensina um contentamento de termos o do dia a dia, mas é uma oração que nos afasta, que nos leva para longe da idolatria, daquilo que temos, das coisas, dos bens, ainda que são bênçãos de Deus. Mas a terceira lição que essa oração nos mostra é que as ansiedades adoecem. Elas não são apenas idolatria, mas elas adoecem a alma, perturbam a mente, torna utilitário o relacionamento com Deus e nos faz valorizar mais as coisas do que as pessoas. Se você está ansioso, é isso que vai acontecer com você. A primeira coisa, adoece a sua alma. Você é alguém perturbado, você é alguém ansioso, você é alguém perturbado, e essa perturbação dos sentimentos é a perturbação da mente, e você coloca a sua mente naquilo e fica pensando naquilo, e aquilo fica latejando na sua mente, mas também torna o seu relacionamento com Deus utilitário, porque tudo em Deus, tudo que você vai fazer praticamente é falar com Deus sobre aquele assunto, sobre aquele tema, essa necessidade, essa ansiedade. Não existe outra coisa, tudo se resume apenas a esse ponto da própria necessidade, mas nos faz também utilitário no relacionamento com as pessoas. A ansiedade leva as pessoas a buscarem as outras só para terem algo, né? E nos faz valorizar mais as coisas do que as pessoas. A quarta lição que essa oração nos traz é que ela nos mostra uma perspectiva correta da transitoriedade das coisas. As coisas são transitórias, passageiras, elas se gastam pelo próprio uso natural que nós fazemos dela. Uma roupa se gasta pelo uso que se faz. Hoje se gasta muito mais rápido, os materiais parecem ser tão bons. Então, acho que na terceira, quarta lavada ela já está começando a perder a cor às vezes. Mas as coisas que nós temos, elas se desgastam. E aqui tem algo importante para mim e para você. O seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração tem que estar no Senhor. É no Senhor que o seu coração deve estar, e não nas coisas que você pode possuir ou nos bens que Deus te dá. E a quinta lição dessa oração é que ela nos ensina a curar o nosso espírito e a nossa alma, porque Deus é suficiente para nós. Deus é suficiente para nós. Meus irmãos, às vezes quando nós estamos numa situação de necessidade, de ansiedade, a nossa tendência é ter um olhar errado para com Deus. A gente começa a olhar a Deus por uma ótica difícil, dura, restrita. Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não me responde, Deus não resolve, essa porta logo não se abre, não há um caminho aqui que Deus criou. Enfim, isso traz no nosso coração um olhar para Deus um pouco mais duro, porque nós queremos que as respostas sejam rápidas, mas infelizmente o nosso coração se ressente de Deus, no lugar de esperarmos e confiarmos em Deus, mesmo diante das questões de necessidade, de problemas que temos. Nós precisamos crer em Deus, derramar o nosso coração em Deus, crescer em
mergulhar na palavra de Deus, ver o Deus de toda provisão, Deus da aliança, que não nos abandona, que não vai embora, que não nos deixa para trás, mas que passa pelas águas conosco, vai no fogo junto conosco. É o Deus que supre as necessidades do seu povo, que tem em controle toda a nossa vida, cada fio de cabelo da cabeça está contado. Enfim, esse Deus que nas minúcias da vida, nos detalhes da vida, está cuidando de cada um de nós. Então nós precisamos repousar. Que momentos de ansiedade, de necessidade, de problemas, seja um momento de crescimento espiritual, seja um momento de você orar mais, seja um momento, e não faça isso porque eu estou em problema, aí então depois que passou o problema eu não oro mais. Isso é ser utilitário com Deus. Um discípulo de Cristo não age assim. Nós nos relacionamos com Deus não porque pelo que Deus nos dá, mas porque Ele é. E esse foi o grande ponto do diabo com Jó. Sabe por que Jó te serve? Porque ele tem dinheiro. E você dá dinheiro para ele, tira o dinheiro dele e ele não vai te servir. Sabe o que o diabo está fazendo essa pergunta para Deus? A teu respeito? Está vendo fulano de tal ali? Vai na igreja. Mas será que ele não está lá por causa dos bens? Ou será que se ele perder as coisas, ele vai continuar te servindo? Será que ele não vai blasfemar na sua cara? Ele não vai se ressentir de você? Meus irmãos, aqui está algo importante para a gente também, que nós precisamos crescer espiritualmente em qualquer momento, inclusive nos momentos de sofrimento, de dor, de necessidade. Precisamos crescer na palavra, na oração, na adoração, na gratidão, em fé. E quanto mais fé, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você adora, participa dos cultos, mais sua fé cresce. Quanto mais sua fé cresce, mais você confia em Deus, porque mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você repousa em Deus, mais paz você tem em Deus, mais tranquilidade você tem em Deus. E a ansiedade, ela vai embora. E quando ela volta de novo, ela encontra um coração cheio de fé. Cheio de fé. A grande resposta para a ansiedade é a fé. É a fé. A segunda parte do nosso texto diz respeito ao perdão. A primeira necessidade do ser humano, do cristão, provisão. A segunda, perdão. Olha aí no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Toda a nossa felicidade vai passar por nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas. E o pedido aqui, perdoa as nossas dívidas, nos impulsiona diretamente para a cruz de Cristo, nos impulsiona diretamente para o Calvário, nos leva diretamente para aquele momento em que Cristo na cruz, humilhado, está derramando sua alma na morte, porque o pedido é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Deus só pode perdoar alguém através de Cristo Jesus, não há outra forma. Deus só pode perdoar uma pessoa se essa pessoa vier a Deus através de Cristo. Se qualquer pessoa pedir perdão a Deus, ela só pode ser perdoada se ela vier através do sangue de Jesus. Porque se Deus consegue perdoar, ou se Deus perdoa fora do sangue de Jesus, Deus se torna igual ao pecador. Ele consente com o pecado. Ele está sendo injusto, porque ele está passando por cima do pecado. E o salário do pecado é a morte. E só há um sacrifício que o próprio Deus fez naquela cruz, dando a vida do seu Filho. Por isso que a Bíblia diz em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E os nossos pecados, eles são perdoados em Cristo Jesus. Veja, o pecado, ele é tratado aqui como uma dívida. O texto também de João, 1 João 7, vai dizer: se o Filho, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado. Então não há perdão fora de Cristo. E o texto mostra que o pecado, ele é uma dívida. É uma dívida que nós temos com Deus. Perdoa as nossas dívidas. Eu fui lá e te tratei mal. Falei mal com você, a gente brigou e tudo. Depois eu vou lá e peço perdão para você. Você me perdoou, eu te perdoei. Beleza, está tudo certo? Não. Porque nós brigamos, porque primeiro nós estamos rebelados contra Deus. Todo pecado que você e eu cometemos, ele é primeiro e antes de tudo um pecado contra Deus. Não é primeiro um pecado contra a pessoa, mas é um pecado primeiro contra Deus. Então, todo pecado que eu cometo, eu não posso ir apenas em você, eu tenho que ir a Deus. Porque Deus é ofendido com todo pecado sobre a terra. Não importa contra quem ele é cometido e qual pecado for, todo pecado é primeiro contra Deus. Primeiro contra Deus. O resultado do pecado no mundo é a rebelião contra o próprio Deus. Por isso que o texto nos diz: perdoa os nossos erros. Por isso que ele não começa dizendo: ó Senhor, me dê forças para perdoar meu irmão, ou Senhor, me capacita a perdoar o fulano de tal. Não, ele começa falando do relacionamento de perdão entre ele e Deus. Perdoa as nossas dívidas. Então, todo pecado, ele é um pecado contra Deus, é um pecado contra a santidade, a bondade, a misericórdia de Deus. E por isso precisamos de arrependimento, precisamos de quebrantamento. Essa oração nos ensina que nosso coração deve estar iluminado pela santidade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uma visão da santidade de Deus vai trazer esse quebrantamento na minha vida, como acontece com Isaías. Isaías vê o trono, Jesus está sentado no trono. O próprio Evangelho de João vai dizer que Isaías viu o Senhor da glória, viu a Jesus. Ele vê Jesus no capítulo 6 sentado no trono da glória, os serafins cantando: santo, santo, santo. E ele diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. Meus olhos viram o Senhor. Meus irmãos, a perspectiva da santidade é sempre uma perspectiva que nos leva ao arrependimento, que sempre nos leva à humildade, à humilhação do nosso próprio coração diante de Deus, de reconhecer o nosso pecado, quem somos, o que estamos fazendo. Então, essa oração nos ensina que o nosso coração deve ser um coração quebrantado diante da glória, da santidade de Deus, mas também que precisamos ser reconciliados com Deus através de Cristo. Através de Cristo. Eu quero enfatizar novamente isso: ninguém é perdoado por Deus a não ser através de Cristo Jesus. Quem é perdoado na face da terra por Deus? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pelo sangue de Jesus. Ninguém mais é. Porque não há perdão fora do sangue de Jesus, gente. Não há como haver perdão, porque se Deus perdoa fora do sangue de Jesus, Deus está sendo cúmplice no pecado e na injustiça do pecador. Então, o perdão se encontra no sangue de Jesus, no amor de Deus derramado naquela cruz. Meus irmãos, nunca tenha dúvida disso. E nunca deixe ninguém com dúvida disso. Isso é muito importante. É apenas em Cristo que nós somos aceitos. Ninguém
ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Em tempo algum, em momento algum, em situação alguma, não importa quem seja, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Então, que nós possamos ter isso muito claro em nossas vidas. A outra lição que a salvação nos ensina é que a saúde dos nossos relacionamentos dependem do nosso relacionamento com Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que têm nos ofendido. Imediatamente vem aquela parábola extraordinária, né, do rei que perdoa 10.000 talentos. Um talento são 90 quilos de ouro, coisa assim. 10.000 talentos é um negócio, não tem cabimento, não tem número. A ideia aí é extrapolar tudo mesmo, para dizer uma dívida impagável. Então, você está diante do rei, o rei vai ajustar contas com você, e você então suplica diante do rei, e o rei então perdoa toda a sua dívida, e você sai dali, e ao sair dali você encontra uma pessoa que te deve 3.000, 4.500 reais, 100 dias de trabalho, segundo o texto. E você pega aquela pessoa pelo pescoço, vai esganar, dizer, nem pago que me deve, tem paciência, eu vou pagar, não vai para a prisão. Então, irmãos, a saúde dos nossos relacionamentos depende de nós estendermos perdão. Estender perdão não quer dizer que você está concordando com o que a pessoa está fazendo, é justamente o contrário. Estender perdão não é alimentar o estado, e aí me desculpe a expressão, mas o estado de sem vergonhice que a pessoa tem. Não é isso. A pessoa vai lá, faz um monte de besteira, volta e me perdoa. Daqui a pouco a mesma coisa. Aí vai essa coisa horrível. Não é isso o que é perdão, mas quando nós entendemos a graça de Deus, que nós somos aceitos assim diante de Deus, que nós somos aceitos pelo sangue de Jesus, que Deus estendeu graça sobre nós, e aí nós devemos fazer aquilo que o texto diz. Nós, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer, se ele tem sede, você dá de beber, se ele tiver numa face, você dá outra, se ele pedir para você andar 6 km, você vai 12, enfim, essa longanimidade, essa atitude de você estender misericórdia, perdão, graça, porque você tem bebido disso. Você tem bebido disso. E essa oração nos ensina a não sermos rancorosos, a termos um coração limpo, livre diante de Deus, ok? De não ter um coração rancoroso, amargurado, ok? Vingativo, que está em busca de vingança. Não é esse o espírito cristão. O espírito cristão é de fato perdoar porque recebemos a graça preciosa do nosso Senhor Jesus. Ok? Que o seu coração esteja limpo, como nós vimos nas bem-aventuranças, bem-aventurados limpos de coração. Eles verão a Deus, bem-aventurados pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Quando você perdoa, você imita a Cristo. Quando você perdoa, você imita a Deus. Quando você reconcilia, você imita a Deus. Por quê? Porque Deus nos reconciliou em Cristo, com o coração sempre aberto, como o texto sagrado diz, no que depender de vós, porque nem sempre depende de vós, tem esse ponto, ok? Nem sempre depende do cristão ter paz, mas se depender de você, tem paz com todos os homens. O cristão não deve ser inimigo de ninguém, nem no seu coração, nem em nenhuma situação. Ele deve sempre ter o coração aberto para o relacionamento. Nem sempre é possível, porque todo relacionamento tem uma contrapartida, e às vezes a outra pessoa é ofensiva, é grosseira, é extravagante, desrespeitosa. Então o próprio Jesus tem que dar um passo atrás e dizer: opa, fica aí, não dá para ter comunhão com você. Mas se há indício de mudança, então tem de paz com todos os homens. E a outra lição é que nós precisamos estender essa graça
que recebemos de Deus. Olha o versículo 14, já no final, depois que ele orou, é tão poderosa essa expressão: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos que nos devem, que Jesus tem que fazer uma ressalva depois da oração. Ele diz: pois se perdoardes as transgressões uns dos outros, o Pai também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então, aqui fica condicionado o perdão de Deus sobre a sua vida, se você tiver a mesma atitude de Deus em relação ao outro. Se você tiver a mesma graça e misericórdia em relação ao outro. Então, essa graça continua sendo estendida a você. Por isso que Jesus disse: se o seu irmão tem alguma coisa contra você, e você vem trazer uma oferta diante de Deus, primeiro você deixa a sua oferta no altar, e primeiro você se reconcilia com o seu irmão. E depois vem e oferece. Porque senão essa oferta vai ser uma oferta de Caim. É a oferta do ódio. Eu estou no culto, eu estou na adoração, eu estou no sacrifício, esperando acabar para matar meu irmão. Não faz sentido isso. Isso não tem nada a ver. Isso é exatamente o oposto do Evangelho, da graça de Deus. Ok? Esse é o culto de Caim. Esse é o sacrifício de Caim. E não é esse o sacrifício que nós somos chamados a fazer diante de Deus. Então você deixa a sua oferta no altar, vá lá reconcilia com o teu irmão, lembrando que o mais importante não é quem está certo ou está errado, mas o mais importante é a reconciliação. E então você volta e recebe o perdão gracioso do nosso Deus. E por último, a terceira grande necessidade: a primeira, provisão; a segunda, perdão; e a terceira, proteção. Ok? Versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeira coisa que eu queria ressaltar é que você não precisa ter medo. Por quê? E aí está escrito por quê. Pois teu é o reino, o poder e a glória por um período de tempo, por alguns milênios, não, para sempre. Então, o primeiro ponto que você tem que entender em toda tentação, em toda luta, em todo problema, em todo sofrimento, é que há um Deus que é seu Pai celestial, que está guardando você, que está protegendo você, e dele é todo o reino, os reinos do mundo, todos os reinos pertencem a ele. Ele tem um reino que está acima de todos os reinos da terra, o reino de Deus. Dele é o reino, dele é o poder. Ele pode, ele é um onipotente. Como Jesus orou nessa oração: Pai nosso que estás nos céus, ok? Que estás nos céus. Então, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Então, você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo das tribulações, você não tem que ter medo de feitiçaria, você não tem que ter medo de bruxaria, você não tem que ter medo de absolutamente nada. Absolutamente nada. Você não tem que ter medo de demônios, você não tem que ter medo de nada. Por quê? Você pode ler comigo o texto? Pois teu é o reino. Esse pois aí é a razão que você tem para não ter medo. De que Deus está acima das tentações. Esse pois aí, essa preposição aí. Pois teu é o reino. Então ela mostra para mim e para você o porquê, a razão de no meio da tentação, seja qual for, você está em Cristo, em paz. Pois, vamos juntos? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Então, você não precisa ter mandingas, superstições, você não precisa ter medo que alguém te amaldiçoou, ou te deu uma palavra ruim, ou falou uma besteira para você. Você não tem que ter medo de nada disso, ok? Você pode descansar, ok? Em Cristo Jesus. Ah, pastor, botaram na frente da minha casa lá, uma feitiçaria lá. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sempre foi dele. E sempre será dele. Não importa se esse mundo se transforme. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, e sempre foi, é e para sempre será. Amém. Então é aqui que a nossa alma repousa. Então você não precisa de oração forte, porque toda oração em Cristo Jesus, ela é revestida de todo o poder, de qualquer um. Não precisa ser um ungidão orando, isso é besteira, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E qual é a grande tentação do texto? Existe uma tentação aqui, existem outras, mas dela dependem todas as outras. E eu queria falar apenas dessa tentação, que é a maior tentação que um cristão vai ter. E se ele cair nela, vai arruinar a sua vida por um inteiro. Vai desmoronar tudo na sua vida. Tudo na sua vida. Na sua vida espiritual, na sua vida familiar, em tudo vai ruir se você ceder a essa tentação. Ela está acima de todas as outras. Todas as outras são resultado dessa tentação. E o diabo está interessado em primeira mão em atingir você com isso. Todo o coração do diabo está nessa direção contra a vida de um cristão. E essa é a grande e primeira tentação: esfriar o seu relacionamento com Deus. Pai nosso que estás nos céus. Toda essa oração depende dessa expressão. Pai nosso que estás nos céus. Se o diabo conseguir tentar você, porque ele não pode esfriar você. A frieza espiritual é um pecado. A tentação, às vezes, a gente fica naquela, né? Então não é culpa minha, eu fui tentado, então foi o diabo. Então, não sou eu. Né? Eu caí aqui, mas não fui eu. Foi o diabo, não tem nada a ver com isso. A culpa é igual a Adão e Eva, não foi? A mulher que tu me desses é a mulher, a serpente que tu criaste. Então, em última, o diabo e Deus têm a culpa, né? Geralmente o pessoal trata a coisa mais ou menos por aí. Então, não quer dizer que a tentação seja um imperativo do pecado. Não, fui tentado, então vou cair. De jeito nenhum. O texto diz: não nos deixes cair em tentação. Então, nós recorremos a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos recorrer a Deus. E a principal, a primeira e a maior tentação que você vai ter, que o diabo vai tentar produzir na sua vida, por todos os meios e formas, é justamente esse: a frieza espiritual. Qual é o maior mandamento? O primeiro mandamento, o maior mandamento. Quebrando ele, você cometeu o maior pecado que pode existir, porque é o maior mandamento. O maior pecado é quebrar o maior mandamento. E o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tem entendimento em tuas forças. O maior pecado é a frieza espiritual. O maior pecado que você vai cometer é quando você abandona o relacionamento com Deus. Quando você relativiza o seu relacionamento com Deus. Quando você coloca pessoas, coisas, como um ponto mais elevado ou prioritário no seu relacionamento com Deus. É aqui que a gente entende porque da
negócio. Então veja tudo que o diabo quer atingir: sua fidelidade para com Deus, o seu amor para com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu compromisso com Deus. Ele quer que qualquer coisa ou pessoa esteja na frente, não interessa o que seja. Ele não está preocupado com o que seja. Ele só quer que algo esteja na frente. Por isso que Jesus diz em Lucas: se você não ama mais a mim do que seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, a si mesmo e tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Ele repete: você não pode ser meu discípulo 3 vezes nesse texto. Porque esse é o principal e maior de todos os mandamentos. E essa vai ser a tentação diária do cristão, do todo dia. O diabo nunca vai se cansar de bater todos os dias na sua porta, várias vezes no dia, para dizer para você: tem coisa mais importante para você fazer, tem coisa mais interessante para você fazer, tem coisa melhor para você fazer na sua vida. Sempre. Então, o último dia que você respirar aqui, ele vai fazer essa tentação contra você. Sempre. Porque ele sabe que se ele conseguir isso, toda a sua vida vai ser arruinada. E a primeira coisa que vai acontecer é que o seu relacionamento com Deus vai enfraquecer. A oração enfraquece, a leitura da palavra enfraquece, a presença nos cultos enfraquece. O que é um cristão sem essas coisas? O que é um cristão sem isso? Sem uma vida de verdade de oração. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando. Meu irmão, reveja seu trabalho. Trabalho é bênção de Deus. Deus nos concede isso. Você está usando errado. É possível que você não tenha como ter uma vida de oração, de leitura da palavra diário, por causa do seu trabalho, ou de amigos, ou seja lá o que for, entretenimento, academia, e aí por diante. E se você tem que abrir mão de alguma coisa, abra mão. Porque não existe nada que é mais importante na vida do cristão do que o seu relacionamento com Deus. Nada. Absolutamente. Se você tem que abrir mão, abra. Se você tem que ir para a fornalha, vai. Se tem que encarar os leões, encare. Deus vai estar lá com você. Porque é pior encarar as chamas eternas sem Deus. Quando você passa por tentação aqui e desdobra, você diz: eu não dobro, eu sou fiel a Deus. Vai perder tudo, não interessa, vou por Deus. Deus vai contigo. Deus vai contigo. Glória a Deus. Você vai ver o quarto homem andando, e ele até aparece nos deuses, diz o texto sagrado. Ele tem aparência celestial, ele está no fogo, e ele vai estar lá com você. Agora, o pior é quando você é politicamente correto, abre mão do seu compromisso com Deus, por causa de A, B, C, D, pessoas ou circunstâncias, e depois, como é que você vai fazer? Sem Deus eternamente. Então, se você tem que fazer alguma coisa para abrir mão, então abra, porque Deus é mais importante que qualquer pessoa ou coisa na sua vida, se você é um cristão de verdade. Ok? Então, o nosso texto mostra que a primeira questão é que você fragiliza, você mina esse relacionamento com Deus, você perde essa comunhão maravilhosa, essa satisfação em Deus. Deus é tudo em tudo para mim. Ele é meu tudo em tudo que existe. Ele está acima de tudo. Mas também você perde a perspectiva da soberania de Deus. Pai nosso que estás nos céus. O mundo se torna maior. As coisas desse mundo, dessa vida, se tornam mais atraentes, brilhantes, importantes do que o seu relacionamento com Deus. Você perde a perspectiva não apenas do relacionamento com Deus, mas da soberania de Deus. Ele é maior do que tudo o que nós temos ou possamos ter. Mas também esse pecado, ele vai relativizar o pecado na sua vida, porque o texto diz: santificado seja o teu nome. A partir do momento que a frieza espiritual entra na sua vida,
quase tudo deixa de ser pecado. Quase tudo deixa de ser pecado. A pessoa acha que bater no outro pode ser pecado, vai falar mal do irmão, não é. Então, já viu essas coisas? Não, só estou falando a verdade, só estou falando o que eu tenho que falar. O senhor não vê que aquilo é pecado. O senhor não vê que o orgulho é pecado, que o meu caráter é pecado. Não, mas é ver que outras coisas grandes são pecados. E na realidade o grande é o que nós achamos que é pequeno, o orgulho. Isso é grande. O grande é o orgulho. É o maior pecado que você vai cometer na sua vida. Não tem pecado maior do que o orgulho. É o pecado original. Dele todos os outros nascem. Então, meus irmãos, quando você entra na frieza espiritual, você perde a perspectiva da santidade de Deus, mas também do serviço no reino. O reino de Deus, que Jesus vai dizer no capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e essas demais coisas no texto é comer, beber e vestir. Ele vai dizer, você vai primeiro buscar o reino de Deus. Quando o texto diz na oração, venha o teu reino, você perde essa perspectiva com a frieza espiritual. Quer ver uma pessoa fria na fé? É que tudo que é feito na igreja é secundário para essa pessoa. Ela acha que as coisas da igreja, do reino de Deus, podem ser deixadas de lado. Tudo é mais importante. E ela até questiona outras pessoas: por que você está fazendo isso pela igreja? Por que você está se pondo assim pela igreja? Por que você está fazendo isso pela igreja? Não, queridos. Quando você está fervoroso na fé, o reino de Deus se torna a coisa mais importante na sua vida. Por isso que Jesus vai dizer: venha o teu reino. Por isso que Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que diz respeito ao reino, a oração, a palavra, o culto, o serviço, o trabalho, tudo é o melhor que nós fazemos. Tudo é com toda excelência, porque é para Deus, porque é para o Senhor. Então, meus irmãos, mas quando você está frio na fé, é a primeira coisa que você abandona. A primeira coisa que você abandona são as coisas da igreja. Essa é a característica de uma vida fria na fé. O diabo venceu. O reino não é importante. Algo é importante. O importante está lá fora. Igreja, reino de Deus, evangelismo, testemunhar, pregar o evangelho, adorar a Deus, ler Bíblia, servir com excelência, usar meus dons, meu tempo, dinheiro, recursos no reino de Deus. Não, isso não. Aí o diabo venceu. O reino ficou em algum lugar na sua vida. E a consequência, outra consequência, é a desobediência, o egocentrismo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem é filho na fé vai dizer: Senhor, a minha vontade, não a tua. O que eu quero. Eu faço até campanha, mas é o que eu quero. É o que eu quero. Eu quero isso e é isso que eu quero. Não é a vontade de Deus. E a coisa mais importante no mundo é a vontade de Deus. Porque essa terra existe, você existe, o sol brilha, tudo pela vontade de Deus. Então não tem nada mais importante no mundo, no universo, do que a vontade de Deus. Então, meu irmão, quando você está frio na fé, você se torna o centro de tudo. E Deus aí se torna aquele que vai atender pela fé os seus desejos e pedidos. E então você cai na idolatria, que é o que nós vimos. A idolatria da criação, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As coisas se tornam mais importantes. E então o rancor, a culpa enche o seu coração. Porque você não experimenta da graça, então você não tem graça para dar, não tem perdão para oferecer, então você não tem como perdoar os que têm ofendido. E as derrotas, porque as tentações, se essa você caiu, desviar da fé, você vai cair em todas as outras que vierem. Essa é uma porta por onde vão passar todos os outros pecados. Esse pecado da frieza espiritual vai ruir tudo na sua vida. Provisão, perdão e proteção. 3 coisas que nós necessitamos e que o Senhor Jesus nos ensinou. Talvez você tenha passado muitas vezes por essa oração.
falar dela rapidamente. Mas eu te animo, irmão, que você passe a orar essa oração com profundidade no seu período devocional. Que você olhe para essa oração e medite nessa oração e ore essa oração a Deus, esmiuçando essa oração diante do nosso bondoso e soberano Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos e vamos buscar o nosso bondoso Senhor.